Saudações, meus caros. Tudo bem? Sinceramente, eu espero que sim. Bom, dando continuidade ao conteúdo de filosofia, hoje nós vamos discutir dois pensadores. Vamos discutir a obra política de Hobbes e também iremos discutir a obra política, o pensamento político de Spinoza. Tranquilo? Bom, eu não sei se vocês se recordam, mas nós já estudamos esses dois pensadores. São dois pensadores que trabalharam em áreas diversas da filosofia. Hobbes, por exemplo, tanto pensou, tanto produziu conhecimento em teoria do conhecimento, ou seja, epistemologia, como também produziu conhecimento na área da filosofia política. Quando a gente estava discutindo lá atrás sobre racionalismo e empirismo, nós citamos Hobbes na perspectiva da teoria do conhecimento e também citamos Spinoza na perspectiva da teoria do conhecimento. Agora, nós vamos rever esses pensadores, só que não em teoria do conhecimento, mas sim em filosofia política. O que pensaram, o que defenderam, o que propuseram. Perfeito? Então, vamos à aula. Primeiro com Hobbes. Eu vou fechar aqui a webcam para que a gente avance para os slides. Hobbes e o Leviatã. Bom, Thomas Hobbes foi, sem sombra de dúvida, um dos pensadores mais relevantes da filosofia política no século XVII. Por quê? Porque Hobbes começou a investigar, a pesquisar como se dava, para além do funcionamento da sociedade, a relação. Vou diminuir essa luz. Pronto, acho que agora tá bom. A relação entre os indivíduos e o Estado e a sociedade como um todo. E, para fazer isso, ele partiu de um princípio, partiu de uma pergunta, de uma inquietação. Que inquietação é essa? Seria por que os sujeitos abrem mão de sua liberdade, concedem seu direito de fazer o que quiserem a um Estado? Qual o benefício? Qual o significado disso? Essa é, de certa forma, a ideia que vai nortear o pensamento de Hobbes, ou seja, o pensamento hobbesiano. Na obra Leviatã, Hobbes buscou responder à seguinte questão: por que os seres humanos aceitam viver submetidos a um governo, abrindo mão da liberdade? Mas, antes de responder, ele começou a refletir sobre essa questão que ele propôs como pontapé inicial de sua pesquisa e tentou responder. Hobbes começou a olhar para as estruturas básicas das sociedades humanas e ele formulou uma hipótese teórica. Antecipo, galera. Foi uma hipótese teórica. O estado de natureza, pensado por Hobbes, assim como os estados de natureza, que são também hipóteses teóricas em pensadores como Locke, como Rousseau, como o próprio Spinoza, são hipóteses teóricas. Tranquilo? Foram hipóteses levantadas como objetos de estudo. Então, no estado de natureza hobbesiano, Hobbes pensou o seguinte: o homem vive em plena liberdade, com a possibilidade de fazer o que quiser. O homem vive num estado de natureza onde o Estado propriamente dito, o governo propriamente dito, ainda não existe. E como ele não existe, tudo, absolutamente tudo é permitido. Então, o que é que o homem vai poder fazer nesse estado de natureza? Tudo o que ele quiser. Absolutamente tudo. Ele pode matar, pode roubar, pode violentar, ele pode fazer absolutamente tudo. Por quê? Porque não existem leis que determinem que algo seja proibido.
Não existe um conjunto de regras de conduta. O ser humano é livre e vence dentro do estado de natureza o mais forte. É literalmente a lei do mais forte. Nesse contexto, uma coisa começa a provocar, começa a deixar alguns pontos em aberto. O que seria essa ideia, essa provocação? Se é a lei do mais forte, se é a lei do que a gente vai pensar como. Se você quer matar alguém, você é fisicamente mais forte, você vai matá-lo e você vai ficar impune, já que não existe regra. Deixa eu só reclamar os meninos aqui que estão atrapalhando. Gente, parou? Então, se você para refletir, o mais forte fica impune. O problema é que o mais forte dorme. O problema é que o mais forte, ele não é forte o suficiente para combater um grupo. O problema é que o mais forte pode adoecer. O problema é que o mais forte pode se machucar. E como se precaver, então, da vingança daqueles mais fracos que sobreviveram ao ataque? Então, no estado de natureza, como não existe regra, cada um por si, a força prevalece. Então, o Hobbes está tentando compreender como então a sociedade vai se organizar para superar esse estado de natureza. E aí ele vai lançar outras questões. Que questões são essas? Primeiro, ele vai dizer que o princípio básico do ser humano é a autopreservação e o prazer. Que autopreservação é essa? O bem mais importante que nós temos é a vida. E nós queremos proteger essa vida sob todas as possibilidades. Então, nos autopreservarmos é o objetivo maior da nossa vida. No entanto, o prazer que sentimos ao, sei lá, estar com quem a gente gosta, ao comer uma comida que a gente curte muito, ao fazer literalmente as coisas que nos dão prazer, esse é o outro ponto da natureza humana. Então, ele vai dizer: eu preciso me autopreservar, mas ao mesmo tempo eu quero saciar todo esse desejo que eu tenho de prazer. E dentro desse estado de natureza, Hobbes vai dizer que existem três fatores que explicam a maioria das discórdias existentes entre os homens. Que fatores são esses? Para ele, todas as pessoas são naturalmente competitivas. Sendo naturalmente competitivas, desconfiam uma das outras e desejam a glória e desejam a atenção, desejam ser reconhecida pelos seus feitos. Então, olha que coisa interessante. Dentro do estado de natureza hobbesiano, a gente tem uma necessidade de preservação da vida, que seria o bem maior, mas também uma necessidade de saciar todos os prazeres, já que não existe limite, já que não existe uma lei que estabeleça esses limites. A gente é extremamente competitivo. Por sermos competitivos, a gente não confia no outro, já que o outro, para ganhar, também pode, por exemplo, te matar. E a gente deseja a glória, o reconhecimento. Percebe como tudo isso está dentro do estado de natureza proposto por Hobbes? Nesse contexto, então, ele vai levantar uma outra questão. No estado de natureza, como não existem as leis, somos livres para fazer absolutamente qualquer coisa. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa que você conseguir pensar. E feliz ou infelizmente a gente só vai pensar em coisas ruins. Imagine uma sociedade onde não existe uma regra, uma lei. Esse é o modelo do estado de natureza. Tranquilo? Então eu vou aqui para o próximo tópico. Então, dentro dessa ideia de liberdade absoluta, há uma guerra de todos contra todos. E aí uma das célebres frases do pensamento hobbesiano, a frase seria: o homem é o lobo do homem. Aqui, eis quando o homem torna-se o lobo do homem. Ou seja,
Eis quando o homem é algoz e ao mesmo tempo vítima. Ele é agressor e ao mesmo tempo o agredido. Ele é o senhor e ao mesmo tempo o escravo. Por quê? Porque ele envelhece, porque ele adoece, porque existem pessoas mais fortes que ele. Então, esse estado de incerteza permanente é o estado de natureza robesiana. E aí, olha que coisa interessante. Antes do surgimento das leis e do Estado, não há critério para definir a maldade e a bondade, o que é legal ou ilegal, justo ou injusto. Tem uma frase de uma presente em uma das músicas do Humberto Gessinger, que ele diz: se no campo não há juiz, não há jogada fora da lei. Exatamente sob essa perspectiva, se não existe lei que determine qual o limite da sociedade, acaba não existindo crime. Se não existe a lei que regulamente o crime, que puna o crime e o criminoso, então não há o crime. Qualquer ação, qualquer situação dentro desse contexto acaba sendo legítima. Por quê? Porque não existe uma punição para ela. Essa é uma ideia geral sobre o estado de natureza robesiano. E aí vamos avançar para ver o que ele propõe sob a perspectiva de Estado. Bom, Hobbes vai então propor o surgimento de um Estado, a formação de um Estado. Ele vai partir do princípio seguinte: como as pessoas se veem em constante ameaça, elas aceitam abrir mão da liberdade absoluta e restrita em favor de uma força capaz de, sob temor, impedi-las de viver um estado de guerra contínuo. Perceba, a humanidade não dá de bom grado a sua liberdade, não abre mão de bom grado dos seus direitos. Ela precisa optar entre a autopreservação ou a morte. Ela precisa optar entre a garantia de que ela não será morta por qualquer motivo dentro de uma sociedade organizada, estabelecida, com um poder centralizado, ou a completa liberdade para fazer o que quiser, sem garantia nenhuma de que amanhecerá o próximo dia. Então, apesar de transferirem, dentro desse contexto, todos os seus poderes para um único soberano, os indivíduos não abrem mão do direito de autodefesa. Isso permanece, de certa forma, até hoje. Nós abrimos mão dessas liberdades para que o Estado nos proteja. No entanto, a gente não abriu mão dessa autodefesa. Mesmo que, no caso do nosso país, que não existe o porte de arma para civis, ainda assim você pode se defender dentro da sua propriedade, dentro da sua residência, na medida em que ela foi invadida. E a lei o protegerá sob o argumento da legítima defesa. Então, essa teoria ela permanece em voga até hoje. Segundo Hobbes, os seres humanos realizam um pacto entre si, transferem e concentram no Estado ou no soberano o poder que estava distribuído e disseminado entre todos os contratantes, estabelecendo assim, ou estabelecendo o estado de sociedade. O que é que Hobbes está nos apresentando? Bom, diante da impossibilidade de sobreviver sem o Estado, preciso então criar meios para me adaptar sem esses direitos, sem todas essas liberdades que eu tinha antes, mas pelo menos a ideia de que o Estado vai garantir a minha autopreservação, o Estado vai garantir a minha vida. Hobbes, dentro da filosofia política, ele, ao lado de Rousseau e de Locke, principalmente esses três pensadores, são chamados de contratualistas. Por quê? Porque formularam uma teoria que afirma que os homens viviam em estado de natureza e abriram mão dessas liberdades irrestritas, dessas liberdades amplas,
em prol de um Estado que lhes garantisse meios de sobrevivência, lhe garantisse segurança, lhe garantisse a permanência dos direitos naturais. Tranquilo até aqui? Lembrando, se você tiver alguma dúvida, anota no seu caderno e a gente vai tirar na próxima live, tira dúvidas. Ela deve acontecer provavelmente dessa semana 15, já que eu pretendo concluir o capítulo na próxima aula. O capítulo é extenso, são 6 pensadores, salvo engano. Então, eu vou concluir o capítulo, porque a gente faz uma live e acaba tirando a dúvida de todos esses pensadores, caso existam. Tranquilo? Então, até aqui tá de boas? Lembra, Hobbes era um contratualista. Sua principal obra discutindo sua filosofia política é O Leviatã. Nessa obra, ele propõe uma hipótese teórica de um estado de natureza em que o homem é livre para fazer o que quiser. E como o homem é egoísta, como o homem é. E quando eu digo homem, é uma expressão de ser humano. Ele tá na obra dele como homem, então estou só acrescentando essa discussão. Essa ideia de que o estado de natureza seria o estado máximo de liberdade. Quando isso muda com o surgimento do Estado. Lembrando, outro ponto importantíssimo, que você pode anotar a parte, inclusive, porque é questão de vestibular, é questão de Enem. Hobbes é um teórico do absolutismo. Hobbes é um teórico do absolutismo monárquico, do direito divino de governar. Tranquilo? De buenas aqui, até aqui? Então vamos adiante. Abre aspas. Essa é uma citação do próprio Hobbes. Os pactos sem a espada não passam de palavras. Sem a palavra para dar, sem a força, desculpa, para dar segurança a ninguém. Portanto, se não for instituído um poder suficientemente grande para nossa segurança, cada um confiará apenas em sua própria força e capacidade como proteção contra os demais. O que é que Hobbes está nos colocando aqui em xeque? Ele está dizendo: olha, é preciso que o soberano seja forte, que ele seja capaz de concentrar em sua individualidade todo o poder que emana dos seus súditos, todos os direitos, todas as vontades, todo o poder que essas liberdades que os súditos abriram mão em troca da sua própria sobrevivência. Então ele vai concentrar tudo isso como um soberano absoluto e vai governar com força, vai fazer uso da força do Estado para conservar a paz, para acabar com a guerra de todos contra todos. E é isso que, de certa forma, o Estado faz. Não à toa, cabe um parêntese aqui, porque eu vou dar um salto de filosofia para sociologia, apenas para contextualizar. Não à toa, Max Weber, no final do século XIX, início do século XX, vai dizer que o Estado é aquele que detém o monopólio da violência. Ou seja, é o Estado que, respaldado pela lei, tem o direito de ser violento para conservar a paz. Fecha o parêntese. E aí eu vou usar uma citação do século V a.C., do escritor Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra. Ele diz, logo na primeira parte do livro, ele vai dizer o seguinte: o princípio de toda guerra é a paz. Se você observar isso de forma criteriosa, você vai perceber que praticamente todos os argumentos de nações que entraram em guerra, elas entram argumentando que estão entrando em conflito para proteger a paz ou para conquistar a paz. Fecha as aspas para a citação de Sun Tzu. Tranquilo? Então o Estado vai ter esse poder de usar essa violência para garantir a paz, para garantir a sobrevivência, para garantir a autopreservação dos seus súditos.
E aí, agora, com o Estado existindo, existe um conjunto de leis, existe um conjunto de regras que vão estabelecer o que é certo, o que é errado, o que é legal, o que é ilegal, o que é justo, o que é injusto. E qualquer conduta que não esteja de acordo com o que o Estado está propondo é considerado um crime, é considerado um desvio. Então, vai ser passível de ser punido pelas leis que o próprio Estado estabeleceu. Tranquilo até aqui? Então, vamos para a finalização da discussão sobre hobbies, para que a gente avance então para Spinoza. Vou fechar a webcam aqui. O poder e a liberdade. O soberano é responsável por fazer as leis, regular os direitos de propriedade, declarar guerra contra outras nações ou promover a paz, além de exercer seu poder sobre a religião, pois não está submetido aos interesses do clero. E aqui eu vou voltar só um slide para contextualizar o que eu havia dito lá. O soberano, para Hobbes, é o Leviatã. Se vocês pararem para refletir, lembrem-se, o que é que o direito divino de governar reivindicava para o soberano? O que é que ele reivindicava para o soberano? O governo do soberano como uma escolha de Deus, uma escolha feita por Deus. E o soberano, sendo assim, tinha a obrigação de governar em nome de Deus, como escolhido de Deus. Sendo ele o escolhido de Deus, ele não devia prestar, como é que eu posso colocar, relatórios, não devia obrigações ao clero, porque ele era escolhido de Deus e, como tal, deveria governar em nome de Deus. Quando a gente olha, no livro de vocês, inclusive, tem uma parte com um desenho do Leviatã. A primeira capa da obra do Leviatã, a obra do Hobbes, é uma figura humana, mas uma figura humana que remete a uma figura bíblica, que seria aí um monstro, mas nessa figura humana existe uma espada num punho e um cedro, uma espécie de cedro no outro punho. Que cedro é esse? Que espada é essa? Uma espada que representa a força, que representa o monopólio da violência, que representa o poder do Estado, e um cedro que do outro lado representa a relação direta com Deus, já que o soberano foi uma escolha divina e, como tal, deve governar, deve ser aceito por seus súditos, porque foi Deus quem escolheu. Tranquilo até aqui? Então, vamos então a Spinoza, Baruch Spinoza. Vou fechar aqui para a gente avançar. Aqui foi aquilo que eu apresentei para vocês. Segue. A política em Spinoza. Bom, Spinoza foi um cara que pensou muito, 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 muito. Eu, lá no começo da aula sobre Spinoza, quando a gente estava discutindo Spinoza ainda dentro daquela dicotomia, daquela contradição filosófica, daquela batalha entre correntes filosóficas, entre racionalistas e empiristas, eu lembro de ter feito uma pequena biografia de Baruch Spinoza, mas vou fazer uma outra aqui para que vocês não se esqueçam. Volta e meia cai questão nos perguntando sobre a origem de Baruch e o que ele pensa e como pensa e por que pensa o que pensou. Vamos lá. Se a gente parar para refletir, a família de Baruch Spinoza ela é portuguesa. Ela é de Portugal e ela é expulsa de Portugal ali no contexto da expulsão dos judeus.
quando Portugal institui ali o abandono que alguns judeus fizeram do judaísmo e passaram a se converter nos chamados cristãos novos, e aqueles que não se adequaram, ou seja, aqueles que não abriram mão de suas crenças originais para se tornarem cristãos novos, foram expulsos de Portugal. Então, os pais de Baruch Spinoza fogem, então, são expulsos e fogem para a Holanda. A Holanda já era um país aberto, já era um país que mais flexível com relação a todas essas questões. Então, o Baruch Spinoza acaba nascendo na Holanda, mas os pais dele são judeus portugueses. Como eu já disse nessa brevíssima apresentação, Spinoza era judeu. E, como judeu, ele faz um estudo de três áreas importantíssimas dentro da filosofia, que são a teoria do conhecimento, a política e a metafísica. Vocês estudaram a teoria do conhecimento de Spinoza. A gente discutiu na teoria do conhecimento dele, por exemplo, o Deus imanente, ou seja, um Deus que está presente em tudo e não um Deus transcendente. Isso é claramente metafísica, mas uma metafísica que dá uma sustentação para a forma como ele pensa a produção do conhecimento humano. Nesse contexto, nós vamos estudar o pensamento político de Spinoza, mas que de certa forma ainda mantém os laços com sua própria biografia, com sua própria vida. Por quê? Porque Baruch Spinoza foi excomungado do judaísmo, ele foi banido, passou a ser chamado de um filósofo maldito. Suas obras foram proibidas de serem lidas, de serem estudadas pelas lideranças religiosas do judaísmo naquele contexto. Ele foi, como excomungado, condenado a não se relacionar mais com ninguém dentro da sua comunidade. Seus livros foram proibidos de serem lidos, então ele literalmente virou um pária. Ele virou um cara isolado dentro da sociedade. Reza a lenda que morreu extremamente pobre, trabalhando com polimento de lentes de cristais. Nunca viveu do seu intelecto, apesar de ter produzido uma obra ampla, significativa e extremamente importante para a história da filosofia. Ele não fez uso, não se beneficiou dessa erudição, dessa capacidade intelectual, não lecionou em universidade e viveu realizando trabalho de polidor de lentes. Bom, apresentado esse pequeno contexto biográfico do Spinoza, vamos então ao pensamento dele. Filósofos concebem o homem não como são, mas como gostariam que eles fossem. Spinoza está partindo de um pressuposto de que, quando ele olha para a sociedade, que ele está investigando, que ele está analisando as relações políticas e sociais, ele começa a perceber que a ideia de humanidade, a ideia de homem, que é colocado para debate, colocado como um elemento de teorização, de teoria, dentro da obra dos filósofos, retrata um homem ideal e não um homem real. Retrata um homem não como ele é em seu cotidiano, em sua prática, em sua vida, mas um homem dentro de um molde, dentro de um idealismo, dentro de uma perfeição que a gente não reconhece ao olhar para a realidade. Então, um dos primeiros pontos é buscar o entendimento desse homem real, buscar o entendimento desse homem que existe e não uma ideia perfeita desse ser humano que os filósofos representam em suas teorias. Da mesma forma que, para ele, os filósofos concebem esses homens ideais, esses modelos que não existem, da mesma forma eles concebem tratados políticos, formas ou produções sobre política que beiram também esse ideal e que na prática elas nunca conseguem ser aplicáveis
vivenciam ali, e aí eu vou fazer uma referência ao pensador que vocês estudaram na aula passada, vivenciam ali uma espécie de utopia, constroem um conceito sobre política que não cabe em nenhum contexto histórico. São completamente inúteis sob o ponto de vista prático. E o que é interessante é relacione esses dois pontos. Relaciona que quando ele olha para a análise que é algo que muitos filósofos fazem do homem, os filósofos fazem uma ideia perfeita desse homem, um homem que não existe na realidade. E quando pensam a política, pensam também modelos políticos que não se encaixam em nenhum modelo social. Então, a gente está trabalhando com duas categorias sob o ponto de vista de Spinoza, que não se aplicam à realidade material, ou seja, à sociedade da qual nós fazemos parte. E aí ele avança na tentativa de entender qual o papel do Estado. Ele vai pensar, bom, o Estado é primeiro formado por seres humanos. E se o Estado é formado por seres humanos, a gente não pode, sob nenhuma perspectiva, abrir mão da ideia de que nós, enquanto seres humanos, somos marcados por desejo e poder, e não pela razão. É só vocês pararem para refletir o quanto a gente às vezes comete irracionalidades em nome do desejo, em nome de um capricho qualquer. E eu vou, mais uma vez, salvo engano, usei esse exemplo na aula passada. Se usei, é o exemplo que cabe nesse contexto agora. Essas discussões que nós temos visto, agora já tem que 3 semanas que a gente visualizou isso na televisão e na internet, daquele desembargador do interior de São Paulo. Ele, conhecedor da lei, ele, um juiz superior, faz uso de sua posição social para burlar um decreto, ou seja, uma lei estabelecida pelo município que era a obrigatoriedade de usar máscara. Perceba, a razão diria: você é um juiz. Você, na condição de juiz, mais do que qualquer outro sujeito, deve respeitar a lei, deve defender a aplicabilidade da lei com todas as suas forças. Não. Ele faz exatamente o contrário. Usa do seu poder social, do seu status quo dentro dessa sociedade para dar uma carteirada no guarda municipal e não cumprir o decreto, ou seja, a lei municipal que o obrigava a usar máscara. Óbvio que quando isso toma uma repercussão pública e ele é alvejado de tudo quanto é lado por diversas opiniões, ele volta atrás, se desculpa, diz que foi um equívoco, que se arrepende e que perere coisa e tal. Mas, perceba, ele agiu não com a razão. Ele agiu com um desejo, com uma necessidade de poder, uma competitividade para dizer: eu posso, você, um analfabeto, porque você está numa condição social menos relevante do que a minha, que sou um desembargador. Percebe? Como Spinoza está coberto de razão. E aí, para ele, o estado de natureza representa muito bem isso. Por quê? Porque o estado de natureza demonstra claramente o quão somos egoístas, o quão só pensamos exclusivamente em nós, o quão somos competitivos e desejamos vencer a qualquer custo, sob qualquer situação. Então, essa inimizade e essa competição permanente do estado de natureza existe para Spinoza, assim como existia para Hobbes. O estado de natureza de Spinoza, pensado por Spinoza, se aproxima muito do estado de natureza pensado por Hobbes. No entanto, olha que coisa interessantíssima. Spinoza não vai olhar para o estado de natureza como algo ruim necessariamente. Ele vai dizer: o estado de natureza existe enquanto hipótese, mas ele é legítimo.
Ele é legítimo porque ele seria um estágio pelo qual a humanidade passou, mas ele precisa ser superado. E qual o meio de superar esse estado de natureza? Através da razão. Razão que, por exemplo, nos permite nos adequarmos às leis, abraçarmos os valores sociais que norteiam, ou seja, que apontam a direção para uma convivência social mais harmônica, mais fluida, mais útil e relevante para o bem-estar social, para o bem-estar da sociedade. Assim, ele vai pensar que o contrato, ou seja, o contrato estabelecido entre o Estado e a população que será governada por aquele Estado, transmitiu o poder dos indivíduos para o corpo político. Ou seja, esse contrato permitiu essa transmissão de retirar dos tantos e colocar na mão de um grupo. E que grupo seria esse? Para ele, o modelo ideal de sociedade, o modelo válido para o bom funcionamento da sociedade seria uma democracia, já que a democracia iria privilegiar dois desejos nossos, o de não ser governado e o de governar. Então, teoricamente, a gente estaria submetido às leis, mas estaríamos também participando da construção dessas leis. Então, estaríamos sendo governados e governando. E para ele, o Estado é um mecanismo, é um meio pelo qual ele realiza o direito natural. Que direito natural é esse? O direito à vida, o direito à conservação da vida. John Locke vai, por exemplo, ampliar esse modelo de direito natural. Por quê? Porque John Locke vai dizer que, para além da vida, a propriedade privada, fruto do trabalho, também é um direito natural. Natural e inalienável, ou seja, natural e seu. Não deve ser usurpado. Vamos adiante. O poder teológico político. Bom, essa é, sem sombra de dúvida, a obra mais importante que Spinoza escreveu em vida, que foi publicada em vida. Nessa obra, ele vai atentar para a ideia de que a liberdade ela precisa ser respeitada na esfera individual. Para quê? Para que ela atinja a esfera coletiva. Eu acho esse pensamento de Spinoza brilhante. Por quê? Porque ele vai dizer que se existe censura, se existe um limite para a liberdade humana, para a nossa capacidade e possibilidade de expressar o que pensamos, de dizer e defender o ponto de vista que nós temos, se estabelece um limite claro sobre essa liberdade, esse limite que é estabelecido para um e que impede que esse um se manifeste de forma livre, acaba de certa forma afetando toda a sociedade. Por quê? Porque a sociedade é o somatório de todos esses indivíduos. Então, se existe uma liberdade, ela precisa começar na individualidade de cada cidadão e ser ampliada como um bem maior para toda a sociedade. Não existe a ideia de uma liberdade social se os indivíduos são ceifados, ou seja, não têm o direito de serem livres, não têm o direito de pensarem livremente, de expressarem essa liberdade através do pensamento, através da palavra, através da escrita. E Spinoza fala isso com conhecimento de causa muito profundo, porque foi impedido de externar o que pensava. Foi impedido de escrever ou de publicar sobre o que pensava. Tranquilo? Deixa eu só dar uma verificada no próximo tópico e volto para a gente continuar. A obra trata da relação entre a religião e a política. Defende a liberdade de crença religiosa, recusa a transferência de poder para o clero. Como vocês bem sabem,
Spinoza defende que o clero não participe do poder político. Para Spinoza, a responsabilidade do clero é rezar. A responsabilidade do clero é cumprir as questões espirituais. Ao as questões temporais, cabe ao Estado. É uma responsabilidade do Estado. O Estado não pode ser influenciado pelos interesses e valores de uma doutrina religiosa. Spinoza, que formulou sua teoria metafísica partindo do princípio de que Deus não é transcendente, ou seja, Deus não está fora dessa realidade como um elemento criador, mas ele é imanente, ele é parte da realidade, Deus está em tudo o que existe nessa realidade. Ele foi, de certa forma, excomungado por essas ideias. Então, como ele sentiu na pele o fato de ser obrigado a se distanciar de sua realidade, ele compra uma defesa singular, compra uma defesa legítima sobre a liberdade de crença. As pessoas precisam ser livres para escolher no que elas desejam acreditar e não serem obrigadas a acreditar no que o Estado ou um poder paralelo ao Estado, nesse caso a Igreja, através de suas doutrinas religiosas, estabeleça como o objeto de crença, ou seja, o modelo ideal de crença. Deixa eu ver o último tópico. E aí ele diz, o clero deve ficar lá, no lugar dele, e não receber poder do Estado para governar junto com o Estado, como se fosse um braço do Estado. Tranquilo? Até aqui? Vamos então adiante para concluirmos essa discussão. Bom, Spinoza acusa os líderes religiosos de estarem mais preocupados com os cargos que com a religião. Aqui a gente para refletir, porque se a gente trouxesse para a contemporaneidade, esse ainda permanece sendo, de certa forma, um debate atual. Um debate que pode ser constatado nas relações cotidianas, não apenas da sociedade brasileira, mas de todas as sociedades, de certa forma, que têm instituições religiosas. Para ele, as instituições religiosas criam crendices e preconceitos, e essas crendices e preconceitos permitem que se surja superstições. E aí que se olhe para um soberano ou como um Deus, praticamente, ou como o contrário, quando ele não se adequa ao que a sociedade espera dele, ele passa a ser pensado, visto como uma praga, como o próprio demônio. Então, para Spinoza, isso tudo é fruto de como a religião conduz a sua observação sobre a realidade, criando essas superstições que acabam servindo de pano de fundo que a população religiosa acaba utilizando para pensar essa relação entre política, sociedade e religião. Para ele, a política voltada para a liberdade deve se distanciar da religião, que está orientada para a submissão. Que Aristóteles nos... Desculpa, Aristóteles. Que Spinoza nos coloca, então, que é preciso ser livre, é preciso pensar por si, é preciso entender que a liberdade é parte de quem somos e precisamos exercê-la. E, para ele, a religião submete o homem, o torna submisso aos seus interesses e aos seus valores. Aqui eu gostaria de abrir um parêntese para estabelecer um link com uma fala de um filósofo do século XIX, Nietzsche, quando Nietzsche diz que o cristianismo morreu na cruz porque o único sujeito que, de certa forma, se adequa ao que o cristianismo prega é o próprio Cristo. Quando a gente para refletir sobre isso, faz um certo sentido, já que para Nietzsche, depois disso, todo cristianismo é uma adequação aos interesses de quem os lidera, de quem os governa, enquanto autoridades clericais.
Tranquilo? Bom, galera, essa é a reflexão sobre o pensamento de Hobbes e o pensamento de Spinoza no âmbito da filosofia política. Eu espero que vocês tenham entendido tudo o que eu disse. Se não entenderam, tomem nota no seu caderno. Lembrando que daqui a 15 dias teremos uma live para tirar as dúvidas do capítulo inteiro. Para a aula da semana que vem, eu ainda vou tentar concluir os pensadores que faltam, para que a gente feche esse capítulo. Tranquilo? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau. As participações de vocês, as discussões em sala de aula fazem uma falta imensa, velho. Imensa. Mas a gente vai se aguentando do jeito que dá. Abraço, galera. Tchau.